Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, do versículo 11 em diante, está escrito assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, se compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Porventura as coisas formadas dirá o que a formou: porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Eu quero falar um pouco essa noite, um pouco da soberania de Deus. O texto que nós acabamos de ler, amados, é um dos textos expositivos que mais esclarece o quanto Deus é soberano, o que mais revela a soberania de Deus. O texto começa falando da soberania de Deus, só para você entender um pouco, que Deus é soberano. A Bíblia diz aqui que Deus anunciou para Rebeca que ela ia ter 2 filhos, um seria Jacó, o outro seria Esaú. E a Bíblia diz aqui que antes deles nascerem, antes deles fazer o bem ou o mal, Deus, pela sua soberania, diz: amei Jacó e aborreci Esaú. Mas como pode, pastor? Antes dele nascer, antes deles fazer o bem ou o mal, como é que Deus ama um e rejeita o outro? Porque Deus é soberano. O texto mostra, amados, que Deus é soberano na sua escolha. Deus não escolhe alguém porque ele é bom. Deus escolhe alguém porque ele quer escolher. Deus, ele está acima de todas as coisas. Aí alguém vai e pergunta, no verso número 14: mas o que diremos? A injustiça da parte de Deus em ter escolhido Jacó e aborrecido Esaú, sem que eles tenham feito nada de mal ou nada de bom? Tem injustiça da parte de Deus? E ele responde: de maneira alguma. Oh glória, de maneira alguma. Não há injustiça da parte de Deus em Deus ter escolhido Jacó e ter aborrecido Esaú. Assim, pois Deus disse a Moisés: eu me compadecerei de quem eu me compadecer, e eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Você está entendendo isso, irmão? Porque quando foi que Moisés falou isso? Moisés falou isso com um dia que Deus disse: ó Moisés, eu vou matar todo mundo aí, vou acabar com esse povo aí, ô raça ruim, vou matar esse povo. E Moisés disse: Senhor, se é assim, risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Moisés estava começando a querer se achar, né? E Deus disse: Moisés, eu vou riscar o nome de quem eu quiser. Você não tem que pedir para me riscar o seu nome. Eu me compadeço de quem eu quero, e eu tenho misericórdia de quem eu quero. Deus disse para Moisés. E então o texto diz, explica, que isso não depende de quem corre e nem de quem quer, mas de Deus que se compadece. E aí ele chega, meu amado, no verso número 17, que eu estou correndo um pouco, porque a gente vai mergulhar mais um pouco em alguns exemplos. Ele chega no verso 17 e diz: por isso a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo eu te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E no verso 18 ele diz: logo pois compadece de quem quer, endurece a quem quer. O que é que o texto está dizendo? Que Deus levantou a Faraó, tornou Faraó um homem muito poderoso, para depois abater Faraó, só para mostrar para a humanidade que ele é Deus e ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Olha aqui, Deus pegou Faraó,
exaltou o governo de Faraó, engrandeceu a força de Faraó, tornou Faraó a maior potência do mundo. Quando Deus exaltou Faraó e tornou ele a maior potência do mundo, aí depois Deus vai lá e abate o Faraó, só para mostrar que ele é Deus entre os homens, que ele é soberano, em nome de Jesus. Então, amados, falando da soberania de Deus, lá em Mateus capítulo 10, no verso 29, está escrito que nenhum passarinho cai se não for a vontade de Deus, que até os pássaros que voam, Jesus pergunta, não se vende 2 pássaros por 5 moedinhas? Pois é, e nenhuma delas cai no chão se Deus não permitir. Jesus está falando ali, irmão, da soberania de Deus, que Deus é soberano, e que até um passarinho para cair no chão, um passarinho não vale nada. 5 moedas, 5 moedinhas lá, não valia nada. Pois é, mas até aquele passarinho que não vale nada, a Bíblia está dizendo que Deus é soberano, e o passarinho só cai se Deus permitir. Eu acho que daqui foi de onde veio, né, aquele provérbio popular, que o povo diz, né, que só cai uma folha da árvore se Deus permitir. As folhas que nós andamos por aí pela rua e vemos as folhas voando pelo chão, nós temos a consciência de que uma folha daquela só pode cair no chão porque a soberania de Deus permitiu. Um passarinho que não vale nada só pode ser abatido porque a soberania de Deus permitiu. Lá em Marcos, capítulo número 13, no versículo, aliás, Marcos 3, eu quero que você abra lá, para você ver aqui a soberania de Deus. Marcos, capítulo 13, aliás, capítulo 3, versículo 13, diz assim: e subiu Jesus ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. O que é que o texto está dizendo? Jesus subiu ao monte, havia uma multidão de 15 a 20 mil pessoas, mas Jesus chamou a ele os que ele quis, e vieram a ele. É por isso que Jesus diz, lá em João capítulo 15, no verso 16, Jesus diz assim: não foram vós que me escolheram, mas foi eu quem escolhi a vós, porque Ele é soberano, Ele está acima de tudo. No meio de 15 mil pessoas, Ele subiu no monte, olha, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, André, Judas, filho de Tadeu, vem para cá, foi separando os 12, os que Ele quis, porque Ele é soberano. E nessa soberania, Ele escolheu até o que ia trair Ele, pois Ele conhecia. Jesus não escolheu Judas por acaso. Lá em João, capítulo de número 6, no Evangelho de João, capítulo 6, ele mostra essa soberania na escolha de Jesus. João 6, no verso 70 e no verso 71 diz: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. O que Jesus está dizendo? Olha, eu que escolhi os 12, mas eu sei que um de vocês é um diabo. No verso 71, isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque esse o havia de entregar, sendo um dos 12. Pronto. Então, irmãos, o texto está mostrando que Jesus, pela sua soberania, Deus, pela sua soberania, Ele escolheu os 12, e já dentre os 12 Ele escolheu um, sabendo que ia trair Ele. E Ele fez assim por quê? Por que Jesus fez isso? Porque Ele, na soberania dEle, escolheu dos 12, e dos 12 escolheu um que ia trair Ele. Jesus fez isso, irmão, só para que as escrituras, ou seja, a vontade de Deus se cumprisse, porque a vontade de Deus é soberana. E quando Jesus escolheu 12, Ele tinha que escolher um que ia trair Ele, e Ele fez isso para se cumprir a palavra de Deus, para se cumprir as escrituras, para se cumprir a vontade de Deus. O texto de João 13, abra aí, do verso 18, é muito claro. Ele diz assim: não falo de todos vocês, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim
o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditem que eu sou. Na verdade vos digo, que aquele que recebe o que enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Verso 21, tendo Jesus dito isso, turbou-se o seu coração, o seu espírito, e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vocês há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, que era João, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse, quem é aquele que o Senhor está falando que vai lhe trair? Verso 25, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele que eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão, e após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faz-o depressa. E nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu a que propósito Jesus lhe disse isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus tinha dito, para que ele fosse comprar o que é necessário para a festa, ou para dar aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu, e já era noite. Amém. Bem aí, por que eu li tudo isso? Só para você entender o seguinte, que a soberania de Deus, Deus é soberano nas suas escolhas. Jesus escolheu 12, mostrando a sua soberania, escolheu os que ele quis, o texto disse isso, e dos que ele quis, um dentre eles ia trair. Mas alguém pode dizer, então Jesus fez a escolha errada, porque um foi traidor. Não, o texto aqui está mostrando o quê? Que Jesus sabia muito bem que Judas ia trair ele, e Jesus avisou e disse ainda, um de vocês vai me trair, e eu estou avisando agora, para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou, e que eu já tinha enviado. Então Jesus ali, amado, ele está mostrando ali a soberania de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que Deus é soberano. Por exemplo, quando Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, Deus não pediu conselho a ninguém. Tem um texto que eu acho tremendo lá em Provérbios, é quando Deus diz, quando a sabedoria diz, que Deus criou a própria sabedoria. Irmão, isso é extraordinário. Puxa vida, para que Deus criasse a sabedoria, ele precisava já ser sábio. Mas a Bíblia diz que a própria sabedoria é filha de Deus, foi criada por Deus. E Deus é tão soberano, que ele criou a terra do jeito que ele quis, criou o homem do jeito que ele quis, os animais do jeito que ele quis. E agora esses dias eu estava lá em casa meditando, olhando para os pés de manga, e eu estava sentado no banco, olhando, meditando, falando com Deus ali, e comecei a meditar. Eu vendo, poxa vida, Senhor, olha a tua obra como é tremenda. Esse pé de manga está aí o ano inteiro. Agora quando chega outubro, novembro, dezembro, ele começa a dar fruto, começa a dar manga. E aí o homem pode ir um pé de manga, outubro, novembro, dezembro, ele vai comer manga. E depois que passa o período, pronto, o pé fica lá, meu irmão, sem dar mais nada, esperando de novo o tempo que Deus determinou para ele dar fruto. A Bíblia diz que quando Deus criou, separou a terra do meio das águas, e Deus disse, apareça a porção seca. E os ajuntamentos de água Deus chamou mares, e a porção seca Deus chamou terra. Deus disse para as águas dos mares, fiquem até aí, aqui é o limite de vocês. Por isso que as águas do mar não voltam de novo a cobrir a terra, porque Deus, na sua soberania, ele deu uma ordem e disse, o limite de vocês é aqui. O mar, por mais violento que ele seja, por mais brabo que o mar seja, por mais, sim, ele vai até o limite que Deus estabeleceu, porque Deus é soberano. O homem, meu irmão, o homem está na terra, segundo os eruditos, o homem está na terra há 6.000 anos. De Adão para cá, há 6.000 anos que o homem pisa nessa terra. Mas não sabemos quantos milhões de anos a terra pode ter. Mas uma coisa é certa, todo o tempo que Deus fez a terra, todo esse tempo ela gira perfeitamente em torno de si e perfeitamente em torno do sol. Sempre, nunca atrasou nenhum momento, nunca adiantou, nunca atrasou, sempre no mesmo percurso toda a vida. Deus estabeleceu pela soberania dele. Até a distância da terra para o sol, ela é uma distância exata. A terra, o sol tem um campo magnético, e ele segura a terra bem ali.
pertinho dele na distância exata. Se a terra fosse mais próxima do sol, um pouquinho, não haveria terra, porque seria quente demais, não haveria vida. Se fosse mais longe do sol, um pouquinho, não haveria vida, porque seria muito frio. Colocou lá no limite certo, meu irmão. Glória. Aleluia. Deus é soberano. E a lua? A lua tem aproximadamente mais de 320 mil quilômetros, milhões de quilômetros da terra. Essa distância da lua para a terra. Se a terra fosse mais próxima da lua, a lua mais próxima da terra, meu irmão, a terra não suportaria a influência da lua, as ondas seriam gigantes, não haveria vida também. Quando a gente pega uma tampinha de garrafa, meu irmão, e coloca ali, eu vou tampar uma estrela, que você coloca uma tampa numa estrela ali, você pensa que cobriu estrela, você cobriu mais de 15 milhões de estrelas, que o seu olho não pode ver. Mas se você pegar um telescópio, meu irmão, e direcionar ele para a escuridão desse céu, os lugares onde você não vê estrela, você vai perceber que há milhões entranhados de estrelas, porque o nosso olho não consegue ver. E a Bíblia diz que nós sabemos que são inumeráveis as estrelas do céu, e ainda assim a Bíblia diz que Deus conhece todas pelo seu nome, porque Deus é soberano, e Ele está no controle de todas as coisas. Deus fez a terra com perfeição, o oxigênio que nós respiramos, os próprios cientistas que não creem em Deus, eu já vi um cientista falando maravilhado com a perfeição com qual o planeta Terra se move, com qual o sistema solar sobrevive. Um cientista estava lá maravilhado, mesmo sem acreditar em Deus, e nós sabemos que isso é pela soberania de Deus. Então, amados, e toda a soberania de Deus manifestada na história até aqui, foi para cumprir a sua palavra, foi para cumprir os seus propósitos, os seus intentos, os seus desejos, as suas vontades. Nós vamos lá para o livro, meu irmão, de Êxodo, no capítulo, livro de Êxodo, porque nós vimos aqui um exemplo, que Deus levantou Faraó, para nele mostrar o seu poder, e nós vamos ver ali a soberania de Deus, naquela batalha entre Faraó e o rei do Egito, aliás, entre Moisés e o rei do Egito. Nós vamos lá para Êxodo capítulo de número 7, nós vamos ver, irmãos, eu quero falar para vocês essa noite, um pouquinho da soberania de Deus, e você vai entender com essa palavra o quê? Que a soberania de Deus também está prevalecendo sobre a tua vida. Embora o mundo hoje parece que perdeu o controle, né? Parece que o mundo perdeu o controle, mas não. A soberania de Deus está no controle de tudo. No controle de tudo. Deus não perdeu o controle da história. De maneira alguma Deus perdeu o controle da história. Está acontecendo exatamente de acordo com a vontade soberana de Deus. Só que nós não vamos conseguir compreender a vontade soberana de Deus, porque Ele é Deus e nós somos apenas homem. Nós sabemos, irmãos, que Deus tinha um povo escolhido que representava a igreja, e esse povo estava no Egito, estava escravo, estava preso debaixo do jugo do faraó. E Deus tinha feito uma promessa a Abraão 430 anos antes. Deus tinha dito a Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação. Abraão passou, meu irmão, a sua vida inteira andando na terra que Deus tinha prometido, mas sem ser proprietário nem de um palmo dela sequer. Passou a sua vida inteira como peregrino naquela terra, mas Deus tinha uma promessa. E Abraão não tinha filho. Passou-se 25 anos, Abraão saiu com 75 anos. Aos 100 anos de idade, Deus dá a Abraão um filho. Quando ele já não podia mais ter, na sua soberania e grandeza, Deus dá a Abraão um filho. E quando Deus dá a Abraão aquele filho chamado Isaac, Deus diz: olha, Abraão, desse menino aqui, a tua descendência vai ser mais numerosa do que a areia da praia e do que as estrelas do céu. E Abraão ali acredita. Só que Abraão morre sem ver a promessa. E ali Isaac, que era o filho de Abraão, gerou outro filho chamado Jacó. E Jacó gera os 12 patriarcas que compõem as 12 tribos de Israel. E quando Jacó gerou seus 12 filhos e algumas filhas, e tinha sua esposa e algumas concubinas, e os seus filhos tinham as esposas,
eram 76 almas ao todo, 76 vidas ao todo. E chegou o tempo em que Deus enviaria, chegou o tempo que Deus ia cumprir a promessa que ele tinha dito a Abraão, que o povo dele ia passar 400 anos preso no Egito. Então, para cumprir essa promessa, o que foi que Deus fez? Olha como Deus trabalhou, para poder levar o povo de Israel lá para o Egito, porque eles já tinham passado lá no Egito e não tinha dado certo. O faraó quis possuir a esposa de Abraão, então nunca mais eles quiseram voltar ao Egito. Só que agora Deus quer eles lá. Então o que é que Deus faz? O filho de Jacó, que também teve o nome mudado para Israel, né? O filho de Israel, que é Jacó, filho de Israel, José, o filho mais amado que ele tinha, 17 anos de idade, os irmãos tinham inveja, venderam Jacó lá para o Egito. Jacó chega no Egito, aliás, José chega no Egito nu e descalço, como escravo, sem nada. E ali Deus honra José. 13 anos depois, José torna-se o governador do Egito, por causa de uma revelação, de um sonho que ele deu a Faraó. Faraó teve um sonho que viu sete vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. E Deus deu interpretação a José e disse que as 7 vacas gordas, 7 anos de abundância, 7 vacas magras, 7 anos de seca. E José ali disse ali, né, para Faraó: olha, Faraó, o senhor tem que colocar um homem aí, certo? Tem que colocar um homem inteligente aí, Faraó, para poder tomar conta do Egito aí, né? E Faraó disse: rapaz, quem seria esse homem, a não ser você, José? Qual o homem mais inteligente que você poder fazer isso? Aí ali Deus pega e coloca o José, né, ali na frente do governo do Egito, a segunda pessoa do Faraó. E ali José, meu irmão, trabalha com a sabedoria de Deus. 7 anos de fartura, ele junta muito alimento. 7 anos de seca, agora as nações do mundo inteiro estão vindo comprar comida no Egito. Estão vindo comprar comida no Egito, porque na nação, no mundo inteiro não tem mais comida. E aí com isso, meu irmão, o José está comprando toda a terra do Egito para Faraó. O povo está morrendo de fome, todo mundo vem comprar, o dinheiro se acaba, eles dão gado, o gado se acaba, agora você tem terra, compra as terras dele por comida. Assim o Faraó se tornou o dono de toda a terra do Egito, pela sabedoria que Deus deu a José. Aí então a fome chega lá onde está Israel e os filhos dele. E aí Israel diz: vamos comprar comida lá no Egito. E aí ele envia os seus filhos lá para o Egito, os 11, né? Os 11 filhos, 10 filhos. E eles vão para o Egito. E quando chega lá, compra comida, mas ele não reconhece que é da mão de José, o filho deles. Pensa que José estava morto. E na terceira ida deles ao Egito, José se revela: sou eu, irmão de vocês. Meu pai está vivo, tá, traga ele para cá, vem-se embora. Aqui tem o melhor. Falei com o Faraó, a terra de Gósen, que é a melhor terra que tem para vocês. Aqui tem fartura, tem tudo, pode vir para cá. E ali José manda uma comitiva do Egito, com toda a pompa e cavalos do Egito, para ir buscar o pai dele. E chega lá, o pai dele traz toda a família. Olha como é que Deus está trabalhando para poder levar o povo lá para o Egito. Está vendo aí a soberania de Deus na história para cumprir a promessa. E aí Deus José envia a comitiva, eles trazem toda a família de Jacó para o Egito. Chega ali 76 pessoas. Jacó morre, que é o pai deles. Depois José morre. E os anos vão se passando, até que se levanta um faraó que não conhecia a história de José. 430 anos se completa, que é o tempo que Deus disse que eles iam passar lá no Egito. Agora o povo de Israel, que era 72 pessoas, 76 pessoas, agora são 3 milhões de pessoas aproximadamente. E ali, meu irmão, Deus diz: chegou o tempo de eu cumprir a promessa e tirar o povo daqui. Agora eu vou levar o povo para a terra que eu prometi a Abraão, meu amigo. E eu tenho que cumprir essa promessa, porque eu sou Deus e a minha palavra não volta vazia. Aí Deus vai, meu irmão, e faz um plano. Deus pega Moisés e levanta Moisés para resgatar o povo lá de dentro. Só que, meu irmão, até preguei isso na rádio hoje, falar mais um pouco aqui, que Moisés, quando estava no Egito, era um homem importante, era um homem que falava bem, um homem fluente, um homem que tinha ciência, sabedoria e inteligência. Tanto é que ele pensava mesmo que Deus ia libertar os israelitas pela mão dele. E aí um dia Moisés, vendo 2 judeus brigando com o Egito, batendo no judeu, a Bíblia diz que Moisés mata o egípcio, para poder dar livramento ao judeu. E quando Moisés mata o egípcio, esconde o corpo dele, mas alguns judeus viram. E aí de repente, um dia tem 2 judeus brigando, e Moisés chega lá no meio: rapaz, vocês são irmãos, estão brigando? E aí um deles diz: você vai matar um de nós, como você matou o egípcio ontem? E aí Moisés fica com medo e foge
lá para o Egito, lá para o meio do deserto. Quando ele chega lá no meio do deserto, ele encontra uma casa, uma residência, onde ele se casa com a mulher, a Séfora, e ali tem alguns filhos. E ali, meu irmão, ele passa 40 anos sem nunca receber uma revelação de Deus, nada, 40 anos. Era enquanto se cumpria o tempo de Deus para libertar o povo, e enquanto Deus esvaziava Moisés do orgulho, da soberba, da arrogância, da prepotência e da inteligência que ele tinha adquirido lá no Egito. 40 anos se passou, Moisés já não sabia mais falar direito. Moisés tinha mais aquela inteligência que ele tinha, aquela força que ele tinha. Imagina que a pança de Moisés estava desse tamanho, né? Não era mais aquele corpo atlético que ele tinha lá no Egito. E agora Deus diz: Moisés, agora eu vou lhe enviar para o Egito. E agora aquele Moisés que se sentiu tão preparado no passado, agora se sente totalmente despreparado. E diz: Senhor, mas o que é que eu vou fazer no Egito? Eu não sei falar, eu não posso me apresentar diante do faraó. E Deus disse: vá, porque eu vou ser contigo. E ali Deus envia Moisés para o Egito. E quando Moisés chega no Egito, ele foi fazer o que lá? Resgatar o povo de Deus. Mas ele foi só? Não, Deus estava com ele, com Moisés. Deus estava com Moisés. E ali, meu irmão, Deus levanta Moisés ali exatamente para tirar o povo dele. Moisés está lá no Egito, cheguei, Senhor, é para resgatar o povo, ó pessoal, bora embora, Deus mandou vir resgatar vocês. Só que não era assim que Deus ia fazer. Porque Deus antes, irmão, preste bem atenção, Deus queria mostrar para os israelitas, os hebreus que estavam lá no Egito, que não era Moisés que estava tirando eles. Deus queria fazer alguma coisa para mostrar que era Deus que estava tirando ele. Moisés podia chegar para o faraó, não. Aí o que é que o povo ia dizer, se Deus não tivesse feito nada? Não, Moisés era filho do faraó, conversou lá, né, e tal, era amigo, Deus liberou o povo. E Deus disse: não, não vai ser assim. E aí, meu irmão, a soberania de Deus entra na história nesse momento mais uma vez. Eu vou ler versículos aqui, meu irmão, que talvez vocês não vão compreender a princípio, mas vocês vão entendendo depois a soberania de Deus, o porquê que Deus faz essas coisas. Então Deus manda Moisés falar com o faraó para tirar o povo. O faraó não aceita, e o povo vai ficar lá. E então Deus vai enviar 10 pragas para o Egito. 10 pragas estrondosas, 10 pragas extraordinárias, que vem mesmo para moer, que vem para esbagaçar, que vem para ferir o faraó e o Egito com toda a força. E ali a primeira praga vem. A primeira praga, as águas se tornam em sangue. Êxodo capítulo de número 7. Só que nós não vamos ler não, nós vamos ler só alguns versículos aqui, para nós vermos aqui a soberania de Deus, o trabalhar de Deus para tirar o povo dele lá e deixar bem claro que foi Deus que fez e não o homem. A primeira praga, a praga das águas se tornam em sangue. Ali a partir do verso 19, Moisés fere as águas se transformam em sangue, e depois ele vai lá e faz mais uma oração, e Deus reverte a situação. No verso número 22, diz assim: porém os magos do Egito também fizeram o mesmo, como os seus encantamentos, de maneira, presta atenção nessa frase, de maneira que o que, igreja? O coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus envia a primeira praga, as águas se transformam em sangue, mas os magos do Egito vêm e faz o mesmo. Aí o que é que acontece? O coração do faraó se endurece, e continua o povo preso. Aí vamos lá para o capítulo 8 agora. A segunda praga, a praga das rãs. Deus envia a praga de rã. Tem rã em tudo que é lugar no Egito. A casa do faraó está cheia de rã, está tudo cheio de rã. Sim. E aí, meus irmãos, no versículo número 15, mais uma vez, na praga das rãs: vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó endurece o coração mais uma vez. Ele pede Moisés: ora a Deus, Moisés, para Deus tirar essas rãs daqui. Moisés ora,
Deus tira as rãs. Quando o faraó vê que tem descanso, o coração endurece. No verso número 19, verso número 18, a praga dos piolhos. Os magos fizeram também o mesmo, assim com os encantamentos para produzir piolho, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Agora os próprios amigos do Faraó, os próprios magos que fizeram encantamento, chega para Faraó e diz: Faraó, esse negócio do piolho aí é realmente o dedo de Deus. Mas o texto diz o quê? Que o Faraó endurece o seu coração. Aí vem a quarta praga, a praga das moscas. E aí, meu irmão, Deus envia mosca em tudo que é lugar no Egito. E o Egito agora está cheio de mosca, uma praga de mosca para todo lado. E pensa, meu irmão, uma coisa ruim é quando você está numa casa cheia de mosca. Lá no interior às vezes acontece isso, mosca, mas mosca muita mesmo. É horrível. Lá no Egito era muita. Aí o faraó chega para Moisés mais uma vez: Moisés, ora a Deus aí para Deus tirar essas moscas, que eu vou deixar o povo ir. Moisés ora, Deus tira as moscas, mas o que acontece? No verso de número 32, mas endureceu o faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou o povo ir. Aí vem a praga das pestes dos animais, onde os animais vão ser feridos de peste, de praga, de doença. E aí os animais estão morrendo, as ovelhas estão morrendo, os bois estão morrendo, o gado está morrendo, uma doença gravíssima, uma peste gravíssima. E Faraó mais uma vez chega para Moisés e diz: Moisés, ora a Deus para Deus tirar essa praga. Moisés ora a Deus, Deus tira a praga. E no verso de número 7 diz, verso 7 do capítulo 9: e Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morreu nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. O coração do Faraó já se endureceu várias vezes. Você está percebendo isso? Mas você vai se surpreender daqui a pouco. No verso número 8 em diante agora, a praga das úlceras, ferida aparece no povo. O povo agora, meu irmão, está cheio de feridas. E Moisés vai e pede a Deus, pede a Faraó, aliás, o Faraó pede para Moisés tirar aquelas doenças. E os magos do Egito já estão tudo doidos em cima do Faraó. Faraó, pelo amor de Deus, nós temos que fazer alguma coisa. Esse Moisés está acabando com o Egito. Mas no verso 12 diz o quê? Porém o Senhor, quem eu queria, igreja? Não, peraí, vamos ler o verso 12 direitinho. Lê aí: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Alguém percebeu alguma diferença aí? Não? Percebeu? Olha o detalhe: porém o Senhor endureceu o coração do Faraó. Quem foi que endureceu o coração do Faraó? O Senhor. Você observa das outras vezes antes, Faraó toda hora: eu vou deixar o povo ir. Moisés, deixa o povo, pode deixar o povo ir. Ora a Deus para Deus tirar essa praga, eu deixo o povo ir. Moisés orava: opa, está tudo bom agora. Deixa não, coração duro. Quem era que estava endurecendo o coração do Faraó? Deus. O próprio Deus estava endurecendo o coração do Faraó. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus, irmão, entende isso aqui, meu irmão. Deus manda Moisés ir lá no Egito: Moisés, tira o meu povo de lá, que eu estou contigo. Deus está fazendo milagres lá no Egito, enviando praga para poder o Faraó ter medo e liberar o povo para o povo ir. E Deus queria tirar o povo. E a Bíblia está dizendo que o próprio Deus endurecia o coração do Faraó para não deixar o povo ir. Verso número 20 do capítulo 10: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel irem. O Deus soberano quer libertar o seu povo, quer resgatar o seu povo da mão do inimigo, que é poderoso. Mas Deus está endurecendo o coração do inimigo para continuar segurando o povo lá, para não deixar o povo ir. Olha a soberania de Deus. E por que isso, pastor? Você vai já entender. Pastor, por que Deus trabalha assim?
Agora você vai entender uma coisa. Você já percebeu que muitas vezes a gente quer fazer uma coisa para Deus, e a gente encontra gente com coração endurecido sem querer deixar? Você já percebeu que muitas coisas você está querendo realizar, muitas vezes você está querendo realizar uma coisa, está querendo realizar uma obra, está aí cheio de sonhos, já fez um monte de projetos, quando chegou para falar com aquela pessoa, a pessoa estava de coração endurecido, não deu certo? Vem de Deus o endurecimento do coração do inimigo. Quando o inimigo endurece o coração contra o povo de Deus, vem do próprio Deus. Se você está tentando fazer alguma coisa, mesmo Deus tendo prometido que está contigo, e você sabe que Deus está contigo, mas isso não está dando certo, porque aqueles que deviam abrir a porta para você, estão com o coração endurecido. Entenda isso, meu irmão, Deus está no controle dessa situação aí que você está passando. Tem alguém com o coração endurecido, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da história, amém? Teu patrão está lá com o coração endurecido, Deus está no controle disso. Deus está no controle. Tem alguém com o coração endurecido dentro da sua casa, o marido, a mulher, Deus está no controle disso. O filho está com o coração endurecido, Deus está no controle disso. A família está com o coração endurecido contra você, Deus está no controle disso. Deus está no controle disso. Ele tem um plano. Deus tem um plano. Pastor, mas eu não entendo, eu já tentei tantas vezes, e o fulano está com o coração endurecido. Calma, Deus tem um plano. Faraó estava com o coração endurecido porque Deus endureceu o coração de Faraó, mas isso não significava que o povo não ia sair de lá. O povo ia sair sim, fazia parte do plano de Deus. Então o que eu quero dizer aqui, em nome de Jesus, meu irmão, então aquele que está com o coração endurecido, que Deus quer resgatar para é o teu filho que está com o coração endurecido, é o teu marido, é a tua esposa, tem calma. Isso não quer dizer que Deus não vai trazer ele, apenas espera, faz parte do plano de Deus. Todas as portas estão fechadas, está tudo fechado. Onde você vai, você esbarra numa porta fechada. Até a porta que você achou que está escancarada, está fechada, está tudo endurecido. Deus está no controle disso. Tenha calma, Deus está no controle disso. Por enquanto, ainda fazia parte do plano de Deus. Israel tinha que continuar ali. Então Israel está tentando sair, e Deus está querendo tirar, mas o próprio Deus está endurecendo o coração do faraó, porque irmão, se Deus não endurecesse o coração do faraó, da primeira o povo tinha ido embora, e Deus não queria assim não, filho. Deus tinha projeto com aquilo, Deus tinha plano. Não, Deus estava lá, se eu quiser da primeira eu tiro o povo, mas aí vai perder a graça. Eu tenho que trabalhar de uma maneira para que o meu nome seja glorificado. E é isso que está acontecendo na sua vida, amém, meu irmão? Deus está trabalhando de uma forma para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Deus está trabalhando de uma maneira para que a glória, que quando acontecer a glória seja para ele, amém? A glória não vai ser do médico, não vai ser do empresário, a glória não vai ser do doutor, não vai ser do remédio, a glória vai ser de Deus. Por isso ele está trabalhando assim. Então, até que enfim, Deus envia uma praga, a última das 10, a praga dos primogênitos. Deus mata todo filho mais velho que tem lá no Egito. Em cada casa morre alguém, inclusive o filho do faraó morre. E agora Faraó está desesperado, manda Moisés embora e pede até oração a Deus por ele. Manda Moisés, vai embora, leva esse povo daqui e ora lá por nós a Deus, lá para Deus abençoar nós também. E ali Moisés vai saindo, está aqui ó, no verso 31 do capítulo 12. Então chamou a Moisés e Arão, Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, tanto vocês como os filhos de Israel, vão, sirva ao Senhor como vocês têm dito. Está vendo aí? Leve também com vocês as vossas ovelhas, as vacas de vocês, como vocês têm dito, e vão, e me abençoe também a mim. Está vendo o Faraó pedindo uma oração? Verso 33: e os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: vamos todos morrer. E o povo tomou as suas massas antes que se levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus lombos. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Pediram aos egípcios vaso de prata, vaso de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhe, davam-lhe
e eles despojaram os egípcios. Agora o povo de Israel está saindo do Egito. O povo de Israel está sendo tirado do Egito. Diz no verso 37: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, com 600.000 homens de pé, somente varões, sem contar os meninos. Está vendo? Somente varões, sem contar meninos, e obviamente sem contar as mulheres, só os homens. Por isso estima-se que tinha 3 milhões de pessoas. Pronto, aqui o povo sai, com as ovelhas, com o gado, com tudo que tem. Então agora o povo de Deus está saindo do Egito. Deus triunfou sobre Faraó. Deus endureceu o coração do Faraó 10 pragas. E na 10ª praga, cada praga Deus mostrava a sua grandeza. Cada praga Deus mostrava o seu poder. Cada praga Deus mostrava a sua glória. A primeira praga Deus fez, aí Faraó ia liberar, e Deus endureceu o coração do Faraó, para o Faraó não liberar, para poder Deus fazer outra obra. E Deus fez a segunda obra maravilhosa, e Faraó ia deixar o povo ir, mas Deus endureceu o coração do Faraó para não deixar o povo ir, porque Deus queria fazer uma terceira obra. E assim Deus foi endurecendo o coração do Faraó 10 vezes, mostrando a grandeza dele. E agora o povo está saindo. E quando chega o capítulo 14, vamos ler? Então falou o Senhor a Moisés, preste bem atenção. Deus disse para Moisés: fala aos filhos de Israel, 14 verso 2 agora, que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Deus mandou o povo ir lá para frente do mar, e o povo foi. O povo não fazia ideia do que é que ia acontecer, mas Deus já estava planejando tudo. Então, verso 3: então Faraó dirá, que é Deus falando para Moisés: Moisés, então Faraó dirá aos filhos de Israel: estou embaraçado na terra, o deserto cercou eles, e eu, diz o Senhor no verso 4, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Entenda aí, meu irmão. Deus disse: Moisés, foi por um lado, né? Moisés, ó, faz o povo voltar e lá para frente do mar. Quando o povo chegar na frente do mar, isso Deus falando, o Faraó vai dizer: vixe, o povo está atordoado, estão perdidos. E eu, Senhor, vou endurecer o coração do Faraó, para eles virem ao encontro de vocês, para que eu seja glorificado. E ali, verso 5: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Olha, mudou-se o coração do Faraó. Às vezes o coração da pessoa muda, a gente sabe o que é. É Deus operando ali. Mudou-se o coração do Faraó e do seu servo contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles. Só de carro ele levando 600. Verso 8: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Amém. Para só um instante aí, irmão. Eu fico vendo aqui, irmão, nesse versículo, o texto dizendo, porém, verso 8: porém o Senhor endureceu o coração do rei do Egito, Faraó, para que perseguisse os filhos de Israel. Meu querido, será que as perseguições que você sofre na sua vida, será que não é Deus que está endurecendo o coração do inimigo, para ele vir contra você? Pastor, será? Nós estamos vendo um contexto aqui, irmão, muito claro. E vamos olhar para a história da igreja. Jesus, antes de subir para o céu, ele deu uma ordem aos discípulos. Qual foi? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Em Jerusalém, em Samaria, né? Na Judéia e até os confins da terra. Aí nós vimos Jesus deu uma ordem ao discípulo. Aí você olha Atos capítulo 1, eles estão pregando só em Jerusalém. Atos capítulo 2, estão pregando só em Jerusalém.
Atos capítulo 3 estão pregando só em Jerusalém. Atos capítulo 4 estão pregando só em Jerusalém. Atos capítulo 5 estão pregando só em Jerusalém. Atos capítulo 6 estão pregando só em Jerusalém. Aí eu imagino Jesus dizendo: não, eu dei uma ordem a eles, eu mandei eles ir para Samaria, a Judéia, os confins da terra. Estão só em Jerusalém. O que é que Jesus opera nessa hora? Coloca a ousadia no coração de Estevão. Imagina Jesus dizendo: eu vou já mudar essa situação, vou já tirar esses crentes de Jerusalém, quero que eles preguem no mundo todo. Coloca no coração de Estevão ousadia. Estevão entra no Sinédrio, a maior reunião dos judeus, começa a pregar para os judeus: vocês são tudo um bando de incrédulos, vocês mataram os profetas tudinho, e agora Deus enviou o Messias, e vocês mataram ele também. Pegaram Estevão, levaram para a porta de Jerusalém. Vamos apedrejar esse rapazinho, ele está se achando demais. Apedrejaram Estevão, mataram Estevão. Enquanto Estevão morria, ele via o céu aberto, via Deus sentado no trono da glória, e via Jesus ali à direita do Pai. E ali, meus irmãos, quando Estevão morre, no capítulo 8 de Atos, levanta-se o pior perseguidor, o mais implacável perseguidor da igreja, naquele primeiro momento, o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que os crentes começam a ser perseguidos lá dentro de Jerusalém com a morte de Estevão. Crente começa a ser morto, começa a ser assassinado. E o que é que acontece? Eles começam a fugir. Os crentes fogem para Samaria, para a Judéia, e vão pelos confins da terra pregando o evangelho, para se cumprir a palavra de Jesus. Mas para isso foi preciso o quê? Deus endureceu o coração do povo para matar Estevão. Deus estava no controle da situação. Se Deus não permite Estevão ser assassinado, ainda hoje o evangelho estava sendo pregado só em Jerusalém. Mas com a morte de Estevão, Deus tinha um plano, e com aquele plano de Deus, o evangelho se espalhou aos confins da terra, e chegou aqui, em Fortaleza, chegou aqui no Quintino Cunha, chegou para nós. Mas Deus precisou endurecer o coração do povo, para matar um servo dele, para poder o evangelho chegar aqui. Se você for olhar, irmão, na história da igreja, a igreja, sempre o tempo de crescimento da igreja, foi no tempo que a igreja estava sendo perseguida. Contam os historiadores, que quando Vespasiano construiu o Coliseu de Roma, que inaugurou, matando cristãos, diz, meu irmão, que para cada cristão daquele morto, o povo ficava olhando ali, sentado nas arquibancadas, os leões comendo os crentes orando, cantando louvores. O pessoal: pai, que esses caras estão morrendo, leão estão comendo eles, e eles estão cantando louvores. E o povo começou a se encucar com aquilo, meu irmão. O que é que foi acontecendo? Para cada crente morto se convertia 2, 3, 4, 5. Para cada crente daquele morto dentro da arena do Coliseu, se convertia mais 10, mais 20, mais 30. Porque o povo, quando via aquilo: rapaz, tem um mistério nesse negócio, ninguém morre desse jeito. E quando foram descobrir a esperança da cidade celestial, aqueles homens começaram a entender o porquê. Mas Deus tinha propósito com aquilo, Deus tinha plano com aquilo. Sempre que a perseguição surgiu dentro da igreja, a igreja crescia, a igreja prosperava, o reino avançava, o rebanho se multiplicava, almas eram ganhas. Eu lembro de Paulo falando em Filipenses capítulo 1: o que me aconteceu foi para o proveito do evangelho, porque alguns irmãos, vendo as minhas prisões, tomaram coragem para pregar a palavra de Deus. Quer dizer, foi preciso Paulo ser preso, para os crentes que estavam lá com medo ver: rapaz, Paulo está preso por causa do evangelho, nós estamos aqui acuados, vamos para o campo também pregar. Então Deus estava no controle. Você vê, irmão, Deus estava no controle ali. Deus estava observando tudo, monitorando tudo e fazendo tudo acontecer para a glória dele, para a edificação da igreja. Não tem nada de ruim que aconteça conosco, meu irmão, que Deus não tenha um propósito. Não tem nada de ruim que aconteça conosco que não seja para a glória de Deus. Não tem nada de ruim que aconteça na sua vida que não seja para a sua edificação espiritual, para lhe aproximar mais de Deus, meu irmão. É por isso que Jesus disse para Paulo: Paulo, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Por isso Jesus falou isso, irmão. E por isso que Paulo começou a entender o mistério. Já sei. Então por isso que eu percebi, quando eu estou apanhando, quando eu estou sendo chicoteado, quando eu estou preso, quando eu estou sendo apedrejado, é que Deus opera mais pela minha vida.
Paulo começou a ver, meu irmão, que os piores momentos dele eram os momentos que ele estava mais cheio da presença de Deus, mais cheio da glória de Deus, mais ousado na unção do Espírito Santo. Deus é soberano, Ele está por trás da perseguição da própria igreja. Deus está por trás, Ele é soberano, é Senhor. Se acha, se Deus não quisesse fulminar esses muçulmanos ali, ó, os muçulmanos lá matando o cristão, degolando cristão, queimando cristão, Deus quisesse fulminar eles aí, pronto, caía igual mosca no chão, morria tudo. Deus está no controle de tudo, igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que eu acredito, meu irmão, quando o cristão está passando aperto financeiro, Deus está no controle daquela situação, trabalhando melhor para a vida dele. Por isso que eu acredito que quando o cristão está sendo perseguido, ou na faculdade, no colégio, no trabalho, por causa do nome de Jesus, eu acredito que Deus está no controle e está trabalhando para fazer o melhor para a vida daquele cristão, aproximá-lo mais de Deus, fazer se achegar mais a Deus, encher ele mais do Espírito Santo, despertar ele mais à busca ao Senhor, mostrar a glória, a grandeza de Deus. É como eu digo, às vezes nós nunca vamos ver o milagre da multiplicação do pão e do peixe, se nós não precisar de pão e peixe. Nós nunca vamos ver Deus colocar carne na nossa geladeira, se nunca faltar carne. Nós nunca vamos ver Deus colocar feijão na nossa mesa, se não faltar o feijão. Tem que faltar, para a gente ver Ele chegar e dizer: está aqui, foi eu que mandei. Deus trabalha com a sua soberania, mesmo nas adversidades. Com esse texto aqui, amado, eu entendo que as adversidades faz parte da soberania de Deus para edificação da vida do crente. Aí agora Deus fala lá com Moisés. Deus fala a Moisés no verso 15. O povo está vindo aí e tal. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Só os filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E Deus diz assim, ó: e eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entres nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de novo se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridão para o povo egípcio, e para o povo de Israel esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não pôde se aproximar um do outro, porque Israel estava com medo. Diante do mar ficaram apavorados. O exército do faraó chegou ao redor. E agora nós vamos morrer, Moisés. Moisés disse: não, tenha calma, Deus não tirou nós aqui para morrer não. E Deus disse: Moisés, faz a oração, levanta a tua mão, abre esse mar, para o povo poder passar. Enquanto o mar se abria a noite inteira, um vento soprando, Deus colocou uma nuvem escura, relâmpago e trovão. Era escuro para o inimigo e claro para o povo de Deus. E ali, meu irmão, Deus ia trabalhando, porque sempre o inimigo vai ficar em trevas, sempre para nós vai ter luz clareando para nós. E ali, enquanto Deus trabalhava para poder abrir o mar, no verso número 21 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram igual muro, à sua direita e à sua esquerda. Irmão, olha só um instantinho, olha a cena. Faz de conta que aqui é tudo água, o mar, nós estamos aqui embaixo d'água. Deus faz secar aqui uma parede de água bem alta, outra parede de água bem alta, e aqui seco, tudo enxuto. E ali o povo de Israel começa a avançar pelo meio do mar. E no verso 23, os egípcios seguiram eles, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Preste atenção. Eles começaram a entrar dentro do mar também. Opa, os israelitas entraram, nós vamos entrar também. E entraram atrás. Quando eles chegaram no meio do mar, 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã,
o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, para eles poderem andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, Moisés, para que as águas se tornem a fechar sobre os egípcios, porque os seus carros, aliás, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas se tornando cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que haviam seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Amém. O que é que aconteceu aqui? Deus não queria só tirar o povo dele de lá, meu irmão. Deus queria mostrar a sua glória, e Deus queria aniquilar com o inimigo. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do Faraó: vá lá e vá tentar capturar o meu povo de novo. E o Faraó foi. Quando o Faraó chega lá, viu Deus abrir o mar, todos os cavalos e todo o exército de Faraó entrou dentro do mar para poder pegar o povo de Deus. Eles chegaram no meio do mar, Deus disse: é agora. Fechou as águas do mar, matou todos. A Bíblia diz que não escapou nem um deles. Aleluia. O que é que nós vimos aqui, amados? Que Deus resgatou o seu povo, e a nação egípcia e o rei egípcio, o Faraó, que era a nação mais poderosa, ficou agora sem um único soldado para ajudar ele. Porque o Faraó não morreu não, ele ficou fora. Ficou sem ninguém para ajudar, ficou sem nem mais um carro. A nação que era tão poderosa e gloriosa reduziu-se a uma pulga, a cinza, a nada. Por quê? Porque se prestou em guerrear, em batalhar contra o povo de Deus. E não há nada nem ninguém que possa se levantar contra o povo de Deus e triunfar, porque a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Pastor, mas o senhor está falando isso, e os cristãos que estão sendo mortos, eles não estão sendo derrotados. A maior glória de um cristão, meu irmão, é ele morrer pelo nome de Cristo, porque no dia da vinda do Senhor, os inimigos vão ser reduzidos a nada, e vão ter que ver a igreja santa e gloriosa, ao lado do Salvador, brilhando como o sol, cheia de glória, e vão ter que reconhecer: foi o povo que nós perseguimos, foi os crentes que nós amaldiçoamos, agora estão triunfando, e eles vão ser reduzidos a nada, a pó e a cinza. Até a morte de um cristão é para a glória de Deus, porque Paulo dizia: ou vivo ou morrendo, eu faço tudo para a glória de Deus. Quando falava da morte de um apóstolo, a Bíblia diz: a forma como Paulo glorificou a Deus com a sua morte. Vai dizer: a forma como o determinado cristão glorificou a Deus com a sua morte. Até a morte de um homem de Deus é para a glória de Deus, meu irmão. Até a morte de Estevão foi para a glória de Deus, e foi para a glória dele também, quando ele vier com Jesus nas nuvens. Então, meu irmão, essa ação de Deus com Faraó, que representa a igreja guerreando contra o mundo e contra Satanás, o povo que está seguindo a direção de Deus, seguindo a voz de Deus, está sendo resgatado pela mão do Senhor. Deus irá fechar o mar em cima dos nossos inimigos. Amém? Todos os inimigos, demônios que nos perseguem, obras espirituais do mal, o Deus vai fechar o mar em cima deles, para nos dar vitória em nome de Jesus. E ali no verso 29, para a gente já ir concluindo: mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram igual muro, à sua mão direita, à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrou aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés o seu servo. Olha aí, por que é que Deus fez tudo isso?
para que o povo temesse a ele. Entenda, meu irmão, o inimigo talvez está prevalecendo contra você, o inimigo aparentemente está prevalecendo, está vencendo contra você. Deus está trabalhando nisso, para que você aprenda a confiar em Deus, para que você aprenda a esperar em Deus, e para que Deus seja glorificado na sua vida. Lembra daquela enfermidade, daquele cego? Jesus disse, Jesus, esse homem nasceu cego, ele pecou ou foi os pais dele? Jesus disse, nem ele pecou, é lógico, seus orelhinha, como é que ele pecou se ele nasceu cego? E nem os pais dele pecaram. Isso aconteceu para a glória de Deus. Quando Lázaro morreu, ele disse, olha, Lázaro morreu, mas fez bem eu não estar lá, porque se eu tivesse lá, ele não teria morrido, mas em eu não ter estado lá, ele morreu. E agora vocês vão ver a glória de Deus na vida de Lázaro. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Então, meu amado, esse trabalhar de Deus aqui, só para fechar no capítulo 11, verso 9 e 10. Capítulo 11 de Êxodo, verso 9 e 10 diz: o Senhor disse a Faraó, aliás, o Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da terra do Egito. O que é que Deus disse aqui? Eu vou endurecer o coração de Faraó, para multiplicar as minhas maravilhas na terra do Egito, para Deus mostrar, para Deus ser glorificado, e mostrar que Ele é soberano, e que Ele está no controle de cada situação que envolve um servo seu. Cada situação que envolve um servo de Deus, Deus está no controle, na sua soberania. O Zé Ayrton morreu, meu amigo, o amado irmão, o diácono Zé Ayrton ficava aqui do lado, perguntando: Senhor, por que o Senhor levou o Zé Ayrton tão rápido? Por que o Senhor levou o Zé Ayrton tão rápido, Senhor? Ele ajudava tanto. Eu cheguei a perguntar: Senhor, quem vai orar por mim agora? Era o crente que mais orava por mim, era o crente que mais orava pela minha vida. Senhor, o homem não perdia um trabalho, era um guerreiro, que o Senhor levou ele agora. Mas Deus é soberano. Eu posso dizer, meu irmão, que o Zé Ayrton era o crente mais humilde dessa igreja, era o crente mais crente dessa igreja, era o servo mais servo dessa igreja, e era o homem mais de Deus que essa igreja tinha. E Deus, na sua soberania, levou ele, e nós ficamos sem entender, porque Deus levou alguém, aquele homem de Deus. Entenda, meu irmão, tudo que acontece na sua vida, que aconteceu e vai acontecer, está acontecendo. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Tudo que envolve a sua vida, Deus está no controle. Amém? Agora, não é porque Deus está no controle que Moisés parou de orar. Em cada praga que Deus enviava, Moisés estava de joelho dobrado orando. Em cada guerra daquela entre Moisés e Faraó, Moisés estava de joelho dobrado, clamando, e Deus operando. Deus quer nos dar vitória contra o inimigo, e vai nos dar. Mas Moisés estava lá de joelho orando, e nós vamos de joelho orar também. E Deus vai cumprir os propósitos e os intentos dele nas nossas vidas. Os inimigos, quando chega o tempo de Deus, os inimigos vão ser abatidos. Eu lembro, amado, que nós somos expulsos rapidamente de 2 rádios, 2 emissoras de rádio grande aqui de Fortaleza. Rapidinho, bem ligeirinho ali, tiraram nós ali igual tira uma mosca voando, sai daqui. Pronto, tivemos que sair. E agora nessa outra emissora que nós estamos agora, fizemos 1 ano que estamos lá. 2 pastores se levantaram diretamente contra nós. O primeiro pastor era depois do meu programa logo, vocês não lembram, muitos não lembram não conheceram. Assim, lembra? Assim que terminou meu programa, já era o dele, já estava lá, até meu nome se dizia meu nome. Até o meu nome ele falava. E Deus pegou e sai do meio, deixa o meu servo pregar, é a vez dele agora. Levantou-se outro, o último agora que vocês sabem quem é já. Deus pegou também, sai do meio, é hora,
ele vai pregar, agora é a hora que eu quero que ele pregue. Então tem que sair do meio, porque o caminho tem que estar aberto. E aí, meu irmão, como eu já falei para vocês, fica sem entender. A igreja, assim, a mínima condição de pagar uma hora de rádio, Deus providenciando o dinheiro da rádio, R$2.000 todo mês, e os pastores se levantando lá, e Deus tirando os homens do meio. Tirando os homens do meio. Só para você ter ideia, depois que o último falso profeta, Deus tirou ele do meio, nunca mais veio nenhuma perturbação para cima de mim, por causa dessa pregação. Nunca mais. Mas é claro, né? Com certeza logo logo vai surgir. Mas o que eu estou dizendo, que Deus é soberano e está no controle de tudo. A mesma pregação que eu estou pregando hoje é a mesma pregação que eu preguei nas outras rádios e fui expulso. Mas é porque não era tempo ainda de Deus operar. Por isso aparentemente o inimigo prevaleceu. Mas quando chegou a hora de Deus, Deus tirou o inimigo e fez a obra dele prevalecer. Amém? É assim que Deus vai fazer com a sua vida, meu irmão. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado. E Ele vai cumprir, porque Ele é soberano, Ele é Senhor.